Olá, boa noite, está no ar o Cartão Verde, obrigado pela sintonia com o nosso time. Quem acompanha o programa sabe que não é só no Dia Internacional da Mulher que o Cartão Verde costuma ter uma mulher como convidada. Mas quando estamos em pleno Dia Internacional da Mulher, essa presença se torna ainda mais significativa, até porque a convidada de hoje, que vimos aí na nossa abertura, foi das primeiras a exercer o ofício de repórter e comentarista esportiva no Brasil, uma pioneira nesse sentido, Regiane Ritter, que você está vendo aí no vídeo, que segue de olho no jogo de bola, fazendo Disparada no Esporte na Rádio Gazeta, está por dentro de tudo que anda acontecendo nesse universo e vai, a partir de agora, comentar com a gente os jogos desse meio de semana, o recém-terminado clássico entre Palmeiras e São Paulo, revisitará um pouco da trajetória que construiu ao longo das últimas décadas e fará isso, claro, ao lado do nosso ilustre trio de comentaristas, capitaneado por Roberto Rivelino, que jogou, como ele gosta de dizer, e pelos jornalistas Vitor Biner e Celso Unzelt, que não jogaram, mas que em matéria de jornalismo esportivo, vocês sabem, sempre bateram um bolão. Muito boa noite a todos, obrigado, Regiane. Eu é que agradeço, obrigado. E é muito bacana quando a gente liga para alguém, quem faz um programa de televisão, e você sabe disso porque você é do meio, não é fácil essa coisa de produzir. Bi Ribeiro, que está lá em cima acompanhando o programa, sabe bem disso. E é muito bacana quando a gente liga para alguém e você sente do outro lado a alegria por estar sendo convidado. Muito bacana. Então, acho que isso vai ser transmitido também ao longo do nosso papo. Perante a Giane, parabéns, ela representando as mulheres brasileiras. Muito obrigada. Obrigada, Rivelino. É uma honra estar aqui, é um orgulho estar aqui. Quando você me ligou, e eu sempre entendo que é a produção que liga, né? Quando o apresentador liga, você fica mais importante ainda. E eu disse ao Vladir exatamente o seguinte: você correu um sério risco de eu qualquer dia ligar aí e perguntar o que vocês têm contra mim, que nunca me convidaram. Eu sempre acompanhei o programa, sempre curti o programa, e o único programa esportivo de São Paulo que nunca me convidou. E eu falei, eles não querem, eu acho que eu sou meio briguenta, e eles têm uma discussão inteligente, um debate mais maneiro, mais tranquilo. Deve ser isso, eu vou ligar lá e vou dizer que eu maneiro, eu sou educado. Pode colocar em campo essa sua veia. A gente vai falar da enquete, você vai ver que o programa é rápido, realmente. Vou aproveitar e falar da nossa enquete de hoje, que vai revelar a medida da paciência do torcedor com o seu time de coração, porque os jogos, de maneira geral, andam de doer. Andam ou não andam? E diante disso, nós perguntamos a vocês o seguinte: quando é que vocês esperam ver o time de vocês jogando um bom futebol? Primeira opção, não tem essa, já era para estar jogando. Opção 2, nas finais dos estaduais. A 3, no início do Brasileirão. E a última opção, para aqueles nada apressados, eu diria, no início do segundo semestre. Participe do programa com a gente, faça suas colocações aí via Twitter. Só não esqueçam de colocar a hashtag antes de escrever Cartão Verde. E eu digo a você, tuiteiro, segura, porque hoje está na mão do Vitor Birner responder os twitteiros. Não sei se... Estou brincando. Só para citar o primeiro, aqui é o William Braz. Eu quero citar, hoje é dia das mulheres, e ele cita aqui a Aline Pellegrino, Bianca Brasil, Maíra Siqueira. Ele escreveu Maiara, mas é Maíra, tá? Corrigindo, por favor. Não é só hoje que é dia das mulheres no Cartão Verde. Não. Porque eu sempre digo, tomem cuidado. Porque, às vezes, colocar uma mulher no programa, simplesmente porque é politicamente correto ou protocolar, digamos assim, um drible que termina no mesmo machismo. Né? Então, no final das contas, aqui as mulheres participam do programa, como participam os homens, como pode participar qualquer um que entende de futebol. Não é pelo sexo. E por isso que todas essas vieram aqui e a Regiane Ritter tardiamente foi convidada para o Cartão Verde. Porque conhece o assunto e aí conhece também a imprensa, conhece o nosso métier, conhece os bastidores. Antes tarde do que nunca, né? É o Dia Internacional da Mulher, mas encare o convite como um tributo à sua história também. Obrigada, por favor, Fatia. porque é exatamente Obrigada. assim. Eu vou tomar a liberdade de pedir para o Celso falar primeiro, porque eu sei mais ou menos o placar que você vai dizer, e é só para brincar, que, principalmente com o Vitor Biner, que vive falando, não, ainda não é o momento de cobrar o time. O torcedor está querendo cobrar já, é ou não é, Celso? Eu gostei do comentário. Primeiro, parabéns, Regiane, parabéns a todas as mulheres. Que um dia, todos os dias, seja um dia da mulher, né? É só o que a gente deseja. Todos os dias é dia do homem, é dia da mãe, é dia da avó, é dia de Jesus. Dia do ser humano. A gente comemora uma vez por ano por força do comércio. O comércio precisa disso, né? E nós alimentamos, nós fomentamos. Mas todos os dias é dia de quem a gente ama, de quem a gente respeita e de quem a gente convive, precisa. Todos nós nos precisamos. Eu achei curioso aqui, o primeiro comentário do Elton Carvalho, ele pergunta assim, e quem não espera que jogue?
como São Paulino realista que ele se diz, né? Antes até do resultado do clássico. Mas está disparado, o pessoal é brabo, viu, Vitor? 54% das pessoas que com certeza não jogam, não treinam, não são técnicos, acham que já era para estar jogando. 22% esperam nas finais dos estaduais. 17% no início do Brasileirão. 7% no segundo semestre. Eu, particularmente, espero para cobrar dos times o 100% ou perto disso no início do Brasileirão, porque finais de estaduais nem todos chegarão às tais finais. No segundo semestre é muito longe e já era para estar jogando um pouco demais com esse calendário maluco que a gente tem. Aí eu digo, já estou rebaixado também. Né? E depende do time, né? Alguns times foram mais sacrificados que outros. O Grêmio, por exemplo, está sendo punido pela sua competência, né? Ter sido campeão da Libertadores, ter jogado Mundial, ter jogado Supercopa. Aí é punido pela competência. É proibido ser campeão. Sim, é proibido ser campeão. Agora, eu concordo, eu também concordo. Eu acredito, porque se tornou, infelizmente, o Campeonato Paulista se tornou um laboratório, todos os estaduais. Normalmente experimenta esse, para formar o time, porque, de uma certa forma, o brasileiro começa a se tornar importante. O duro é que a cobrança começa nos estaduais. Mas isso aí porque o torcedor impaciente... E treinador cai também no estadual. Cai no estadual. É ótimo para porque o torcedor impaciente, o torcedor hoje tem isso de paciência, quase nada. Até porque o nosso futebol está tão ruim, está tão fraco, está tão estranho o nosso futebol, que nem parece o nosso futebol, que no primeiro semestre todos dizem a mesma coisa. Não, estamos começando a temporada, calma, vamos devagar. No segundo semestre eles estão cansados. É fim de temporada. O que me incomoda é isso, você falar poupar jogadores. Poupar jogadores. Eu não entendo, você poupar o jogador, quando você, nesse início, aí sim você tem que dar um gás a mais a ele. A tua resposta faltou, Vitor Bene? Segundo semestre. Segundo semestre. A resposta da garantia, né? Depois porque eu também, o Corinthians fez um bom primeiro turno no passado. Mas o Palmeiras jogou bem, campeão no segundo turno, o Cruzeiro foi muito bem também no segundo turno, o Corinthians do Tite embalava no segundo turno, o São Paulo do Muricy embalava no segundo turno. Eu estou considerando também aqui não vou nem dizer que teve pré-temporada, não teve pré-temporada, 12 dias só de preparação, jogo quarta, domingo, pouco tempo para os técnicos trabalharem as equipes. Eu acho que na paralisação para a Copa do Mundo, os técnicos vão fazer os ajustes e os times vão voltar um pouco mais redondos. Então, eu estou fazendo a conta dos times jogarem no ápice do que podem, não é bom futebol. Tá? Não dá para ter alguns times que não dá para você esperar bom futebol no segundo semestre. Bom, vamos tocar. Digo para você o seguinte, se eu não lembrasse do que eu vi no segundo semestre do ano passado, eu até acreditava no seu discurso. Bom futebol diante do que aqueles jogadores podem produzir. Tem que ter pés no chão. Bom, antes de a gente seguir o papo aqui, a gente separou, fomos lá no nosso arquivo, riquíssimo por sinal, buscar o momento da nossa convidada de hoje. Um deles é o que vamos ver agora. Uma maravilha, ou seria maravilha. O futebol brasileiro atravessa uma das piores fases da sua história. Num momento em que os políticos, os politiqueiros, armam, urdem, fazem tramas e tentam destruir o que de mais bonito, o que de mais belo existe no futebol. O jogador não fala. Em alguns momentos, até alguns clubes tentaram proibir qualquer um de seus atletas de dirigir qualquer crítica aos homens fortes, entre aspas, que dirigem o futebol brasileiro, principalmente os da CBF e do CND. Me parece que o Dario não tem críticas à política. O Dario, pelo menos, não teria nada contra a política. O Dario teria vivido momentos, inclusive, muito gratos à política e aos políticos, em especial a um determinado presidente da República. Como você vê o Dario grato aos políticos e o Dario que hoje vê o futebol morrendo por causa dos políticos? Bem, em primeiro lugar, não que o Dadá, eu gosto muito do Dadá. Eu também. Não que o Dadá seja grato aos políticos, porque se os políticos falaram no Dadá é porque o Dadá fez alguma coisa que fizesse com que eles viessem mexer por mim. Porque quando eu estava no SAN, ninguém falou em Dadá, ninguém se preocupou comigo. Então eu fiz por onde alguém se preocupasse com o crioulo desengonçado, que depois virou Dadá Maravilha. Gente, pasma. Eu nunca mais na vida me lembrava dessa participação. É bacana de ver as coisas à luz do tempo, porque mostra a sua veia. Né? E o Dadá também, que foi muito bem na resposta, diga-se de passagem. Também. Escorregou bem, né? Roda viva. Porque, na verdade, eu fazia parte daquela seleção, não fiz parte,
E houve uma interferência, houve um pedido realmente do MED para a convocação do Houve uma demissão Dario, até, sem dúvida, né? sem Houve dúvida. uma demissão, caiu um treinador. Tanto é que houve aquele papo, você convoca lá, que é com o Saldanha, né? Eu que convoco a seleção, quem eu não convoco seus ministros, você não convoca os meus jogadores. Mas ele convocou o jogador. Aí, de repente, o Zagallo entrou, eu não sei se foi ou não coincidência, mas o Dario foi convocado. Não, nenhuma coincidência. Mas muito bacana, a gente fez questão mas porque... eu fiquei muito surpresa, porque eu não me lembrava dessa participação, é claro, né? O tempo passa e pune e cobra um preço alto. Achou que você foi bem? Eu achei que eu fui bem. Foi achei muito que eu bem, fui bem, foi eu gostei muito de mim. bem. Você gostou? Eu gostei de você. Obrigada. Eu entrevistei o Rivelino uma vez na Rádio Gazeta e nós terminamos a entrevista, eu deixei um espaço para ele dizer aquilo que eu não tivesse perguntado, que ele gostaria de dizer para o nosso ouvinte, e ele começou a chorar. E ele disse, você me deu um espaço para falar de quem ninguém está falando, do meu pai. Meu pai foi embora, e aí ele chorou, e aí eu chorei junto, e aí eu fui me especializando em a repórter que fazia as pessoas chorarem. Porque o autor do livro, do Roberto Carlos, que foi recolhido, também chorou muito na entrevista contando a história do livro. Mas com o Rivelino eu nunca esqueci, marcou. Porque meu pai mexe sempre, até hoje, eu não posso ficar falando muito Então, do meu desculpa, pai. Não, desculpa. mas hoje eu estou mais tranquilo. Mas é uma pessoa que sempre mexeu comigo. Nunca mais vou esquecer. É um carinho, eu tenho uma... Não é à toa que o seu Nicola está tatuado no braço, qualquer dia você eu tenho mostra. meu pai aqui tatuado. Sabe aqueles momentos da sua carreira que você não esquece nunca mais? Aqueles momentos pelos quais valeu a pena tomar chuva, pedrada, tomar choque em microfone? Ô, Regiane, é o seguinte, então vamos para o Corinthians, vamos ser sinceros a respeito do jogo do Corinthians. Eu, no primeiro tempo, tive a impressão de que o juiz apitou o final e o jogo nem tinha começado. A gente separou as imagens do jogo, eu queria que você comentasse. A gente vai ver primeiro o Rodriguinho perdendo esse gol, porque isso é perder um gol, né, Rivelino? É ou não é? Acho que ele vai dar chapada. Se ele ajeita o corpo para dar de peito de pé... E aí, já no finalzinho já do primeiro tempo, o chute do Douglas Baggio aí, ó. Aí já é segundo tempo, a gente vai ver o chute do Rodriguinho. Eu chamaria praticamente de o pior jogo do campeonato até aqui. O Edson Silva. Foi um jogo que não parecia ser um jogo de futebol. E o Corinthians totalmente desencontrado, chutes a esmo, né? Eu vou chutar porque eu estou aqui, a bola veio no meu pé. Mas totalmente sem direção, ou na mão do goleiro. É uma questão de ânimo, até parecia, né? O Carille, depois do jogo, falou na questão física, né? Mas eu tenho lá minhas dúvidas. E foi falta aí, Vitor Ribeiro, não foi falta? Porque todo mundo acho que não falou. foi nada. O cara se joga depois do lance, tem o lance, depois de segundos é que ele vai reclamar. Repara, ó, tem o lance, agora é que ele vai... Ó, esse é o lance, aí ele se joga depois. E a bola passou... Mas que o Sheik pegou na veia, hein? Um jogo desse, só um jogador, porque a qualidade não perde, né, Rita? Olha lá, mas... Tudo bem que ele não está em forma, Agora, tudo bem que ele tem... É difícil analisar um jogo em que o Fábio Carille, campeão paulista, campeão brasileiro, entra com 3 zagueiros, e aí o outro técnico entra com 3 zagueiros, e aí você fica olhando para aquilo e diz, o que é isso? Nós estamos brincando de jogar bola? Aí um tira o terceiro zagueiro, o outro vai, corre, tira o terceiro zagueiro e o jogo melhora. Aí eles se sentem realizados porque acertaram tirando um zagueiro? Não, eu sinto muito. Isso não é futebol. Mas, assim, eu entendo o Carille porque eu acho que é um jogo de preparação. Então, por exemplo... Jogo de preparação, 3 zagueiros contra o Mirassol? Não importa, ele precisa ver os jogadores. Ele precisa ver o Ralf jogando, ele precisa entender como está o Sid Clay, ele precisa entender o momento desses jogadores. Porque se ele não entender agora no estadual, quando ele precisar numa Libertadores de alguma alteração, ou no Brasileiro, aí ele não chega a ser loteria, porque ele vem no treinamento, mas é quase uma loteria. Então, eu acho que ele usou o jogo de ontem para dar oportunidade ao Luca, por exemplo, que não rendeu, foi aproveitado. Não rendeu, então aí a torcida... Não pode reclamar. Tá faltando centroavante. A torcida, põe o Luca, por que o Luca não joga? Viu ontem? Então, eu entendo o lado do técnico diante do calendário, do que ele precisa, para ele ter o que é necessário na hora que realmente ele for cobrado Libertadores Campeonato Brasileiro. Vitor, em cima disso, será que também que há uma possibilidade dele... Ele tem um esquema, a gente conhece aquele esquema. Será que também é uma possibilidade dele pensar em mudar a maneira de jogar? O que eu acho que ele está obcecado, com razão, é fazer esse time conseguir ter mais a bola no campo de frente, de dar mais o ritmo, mas para evitar o momento de pressão que ele passou no passado. Taticamente, no ano passado ele tinha isso. O time jogando ele tinha. Nos bons momentos. Mas ele tinha, quando ele fazia aquelas triangulações,
Ele tinha essa tem muito posse de menos, bola. né, Riva? Ele não tem esse homem na frente. Não, ele não tem o apoio pela esquerda. Ele perdeu o jogador mais que tinha importante com desse Arana, esquema, que era né? o Jô. Eu acho até... Que era a segunda bola, é o que prendia a bola. Eu acho que o Corinthians ficou desfigurado sem o Jô. Ele ficou Tem desfigurado. E como ele era a grande referência, realmente. A grande referência do Corinthians era o Jô. E o Jô era o cara, o atrevido, o moleque, o safado, no bom termo, que fazia gol com a mão, saía comemorando e todo mundo aplaudia. Agora eu vou te falar uma coisa, nesse sentido o Corinthians não está tão desprovido assim, porque as pessoas elogiaram o Sheik, ele já tinha entrado bem no outro jogo, agora quem viu o jogo viu que ele entrou com uma malandragem, caiu lá de graça no primeiro, foi de um teatro assim, tudo bem, o cara vai falar, a malandragem, de repente a malandragem resolveu o jogo. Como já tinha sido no jogo mas anterior. Eu acho uma coisa discutível, mas é o que ele tem que fazer. Mas ele não resolveu na 2 ou 3 lances ele forçou a barra. Ele resolveu na qualidade. Um jogador da idade dele que ainda faz o que ele fez, tem muito jovem que não acerta um chute daquele. Ele resolveu na qualidade, mas antes de resolver na qualidade, ele tentou resolver na malandragem. Não, tentou desde o outro jogo. Esse é o jogo dele. Isso é indefensável. Isso não se defende. Agora, o time é muito carente. É um time com uma inapetência para fazer gol. Ontem eu estava vendo esse jogo, fazendo cálculo para campeonato que valer, para campeonato brasileiro. Campeonato você precisa fazer gols nos jogos. Se não é do meio da tabela para baixo. Precisa de mais opção ali. O Carilli está fazendo milagre. Concordo com você, mas se você ver os melhores momentos, se fizesse os gols que perdeu, era 3, 4. Então, mas por que perde? Mas é que está editado. Por que perde? Não, eu estou falando, eu sinceramente não assisti o jogo, eu vi os melhores momentos. Só o Rodriguinho perdeu o gol, que normalmente... 90 minutos não dava para mas aquela chegada no gol que você vê que ela não foi... Eu vi os melhores momentos, as oportunidades de gols. Não sei se foi aos 10, aos 20, A gente tem uma missão aqui. O Cito Twitter não fica só se divertindo com os caras. Eu vou ser sincero, assim, como eu não estou acostumado a ficar com o tablet, eu estou com dificuldade de entender o time. Então vamos começar aqui pelo Silvio Vidotto, manda um abração para a Regiane e para o Celso. Grande Silvio Vidotto. O Anderson Cheiro, nosso colega, assim, gente finíssima. Ele me ligou hoje e disse que ia ver só por causa da Regiane. Ele vê sempre, mas hoje ele ia ver por causa da Regiane. Ele elogia muito o programa, fala que você é a melhor repórter esportiva de toda a história, cita o troféu Regiane Ritter da CESP, né, que você pode escolher para quem dá. O Nardo Lemes Abadia, você entrava no vestiário quando era repórter, e só para quem não entende, hoje o repórter não entra no vestiário. Hoje ninguém entra. E antes de não entrar no vestiário, que hoje ele vai para a sala de imprensa, os vestiários foram, digamos assim, ampliados e ele ficava num lugar separado. A Regiane entrava... Quando o vestiário era vestiário. Quando o vestiário era vestiário. Quer falar sobre isso? De boa, né? Na verdade, eu falo disso com a maior naturalidade, porque entrar nos vestiários era uma extensão do campo. Não, mas lá eles estavam sem roupa. E daí? Eu não ia ver nada que eu nunca tivesse visto e eles não iam ficar nus perto da primeira mulher na vida deles. Então, a minha sorte foi que o primeiro clube que eu cobri foi o São Paulo Futebol Clube. E o São Paulo, à época, tinha um técnico chamado Cilinho, um dos maiores técnicos de futebol deste país, sem dúvida, não reconhecido. Turrão saiu de lá por causa do Paulo Roberto Falcão, não por causa do Falcão, mas pela imposição de escalar o Falcão num time que ele vinha treinando há 20 meses. Ele queria pôr o Márcio Araújo. E punha o Márcio Araújo. Não, o Márcio Araújo era titular absoluto. Ele tirou o Márcio Araújo para pôr o Falcão, porque senão o Aidar ia mandar ele embora e ia escalar o Falcão. Porque era um pool de empresas que tinha trazido e ele tinha que escalar. O Falcão tinha que jogar. E por isso aqueles árbitros foram trazidos para os 2 jogos finais do Campeonato Paulista com a Portuguesa, vieram do futebol de salão, apitaram as 2 partidas. E o Cilinho fez que papel, Regiane, nessa história? O Cilinho me levou pela mão. Ele me pegou no gramado, ele perdeu um jogo numa quarta-feira gelada, 2.000 torcedores apenas, e eles tiveram a pachorra de levar coisa para jogar no Cilinho, e claro que iria acertar em mim, eu queria entrevistar o Cilinho antes do vestiário, para depois ter tempo. Quando o São Paulo perdia, eles saíam pelo elevador, era o único vestiário que tinha uma saída alternativa. E aí nós perdíamos as melhores entrevistas. Porque você acha que Careca ia ficar esperando para dar explicação de por que o São Paulo perdeu para o Coritiba? Não ia mesmo. E aí começaram a jogar coisas, o Cilinho falou, vamos para o vestiário. Eu falei, não entra, Cilinho. Eu espero os jogadores estarem parcialmente vestidos. Ele falou, não, você vai entrar. Você é respeitadíssima, tem uma credibilidade conosco muito grande, é profissional, você vai entrar. E me catou pela mão e eu entrei pelo túnel dos jogadores. Não tinha sido aberto ainda para os homens, os jornalistas, para ninguém, e eu entrei sozinha.
Foi uma prova de fogo, mas uma prova de fogo meio covarde, porque não tinha o pessoal, meus companheiros de imprensa, não tinha o meu operador da rádio, o meu câmera da TV. E eu entrei e foi uma corrida, foi uma debandada geral, foi uma cena hilária. Eu teria rido muito se não fosse trágico, né? Se não fosse trágico, eu teria rido muito. Foi altamente constrangedor. E eu fiquei fotografando aqui, sempre aqui, e alguém começou a falar que eu podia entrevistar, falei, então vamos. E a partir dali... A partir dali, ali foi o primeiro passo. O segundo, eu continuei setorista do São Paulo, segundo, terceiro, quarto. Quando mudamos de clube, eu fiz a mesma coisa nos outros vestiários, e com muita naturalidade, e sempre com a cara meio feia, né? Assim, eu nunca fui linda, mas eu fazia uma cara mais feia. Eu fazia cara de brava. Essa é uma boa tática. Eu fazia uma cara de brava. E é interessante que às vezes ele estava tomando banho, os caras entrevistavam, né? Ouvindo. Na verdade, deveria ser constrangedor para todo mundo, independente do sexo do repórter. Você lembra quem foi o primeiro jogador que você entrevistou e se ele ficou constrangido? Olha, eu acho que a época do Casagrande, o Casagrande me deu uma força muito grande. Casagrande, uma força muito grande, rimou. Ficou horrível. Mas ele não foi nesse jogo. Nesse jogo não foi o Casagrande, mas ele me deu uma força. Ele ia tomar uma injeção quando ele jogava no São Paulo. E eu pedi uma entrevista e ele disse, para já. Ele estava completamente novo, foi o único que sobrou. Para já, vou te dar entrevista, só vou tomar uma injeção. Subiu no banquinho, porque era o Marco Aurélio Cunha, que ia dar injeção, o Marco Aurélio pequenininho, né? Subiu no banquinho, tomou a injeção e veio, nozinho da Silva. E eu, graças a Deus, ele é altão ao tamanho. E essa foto a gente separou, aí já é uma outra situação, diferente da que você está falando, mas é muito emblemática essa foto, né? É emblemática, sabe por quê? Porque olha para onde que eu olho. Eu fotografo, olho no olho, na verdade. Eu fotografo 3x4, é no olho. Então, eu não tenho razão para... O Vanderlei Nogueira, que fez aquela brincadeira que durou 10 anos comigo, quando nós fomos no programa do Serginho Groisman e tinha morrido Ayrton Senna, era o drama, a tragédia do ano. E nós fomos 3 dias depois no programa dele aqui no SBT. E o Vanderlei precisava fazer alguma coisa para tirar aquele clima de velório do programa, porque nós estávamos todos, o mundo estava doloridíssimo, né? E aí ele inventou a história do Serginho Chulapa, de que eu entrevistava o Serginho, pedia para ele demorar meia hora na resposta e mudava a direção do olhar. E eu disse, eu vou te processar, eu vou te matar. Na verdade, eu adoro Vanderlei, eu vou te matar. Mas ele levou isso tão adiante, tão longe, que um dia o Serginho Chulapa foi no Mesa Redonda, o Vanderlei contou a mesma história pela 40ª vez, perguntou e o Serginho disse, é verdade, eu nunca entrevistei o Chulapa. Bom, mas que fique bem claro e a gente eu nunca entrevistei o Serginho. Só mais 3 aqui, o Wilson Lima. Cresci vendo a Regiane na Mesa Redonda, jornalista histórica, à frente do seu tempo e talentosíssima. Obrigada. Sobre a pesquisa, Alexandra Tedesco. A pressa do torcedor é a pressa angustiada da satisfação. O desejo de vitória satisfeito perde a razão de ser. E aí a técnica vira técnica e business. Espero que o Inter comece a jogar na medida da minha emoção. E para falar de outro gaúcho, o Vitor Filosofia, que cita aqui do Grêmio jogar um pouco menos por causa da perda do Arthur e do Douglas. Bem que o Douglas também não jogou muito no final do ano. Aliás, Arthur não está assinado, mas está provavelmente vendido para o Barcelona. E agradeceu ao... Alguém falou do clássico? Palmeiras e São Paulo? Ainda não, e ele agradeceu a bênção do noivado da semana passada, que recebeu dele e da Alexandra, vão se casar. E ela tem muita saúde, alegria e paz. Ela ficou inspirada, fala assim. Tem muitos colegas, né? Colegas jornalistas. Rogério Bizioli, tive o prazer de conhecê-la, Regiane, na redação do jornal Gazeta Esportiva. Excelente jornalista. Nossa, muitos colegas se manifestando. Tempos da Gazeta Esportiva, hein? Bom, faz tempo. A gente vai para o clássico, então, entre Palmeiras e São Paulo. Terminou agora há pouco, disputado na casa palmeirense. O Tricolor amargava 5 derrotas, agora 6, na verdade. O jogo terminou 2-0 Palmeiras, a gente separou os lances da partida aí. Palmeiras muito bem, eu não sei se o São Paulo mal. Tá aí o primeiro gol já do Antônio Carlos. São Paulo totalmente acuado. É, gol que não pode tomar, né? Não, independente do gol, né, Vitor? Quem estava na jogada, o Caio? Era o Hudson, né? Era o Hudson. Primeiro tempo, o Palmeiras bem melhor que o São Paulo, foi 2-0, mas com mais para 3-0. Aí o Hudson de novo, né, que depois vai sair. Tava mal realmente o Hudson no primeiro tempo, né? Mal. Aí o São Paulo tenta até a bola lá na frente, não consegue, é a proposta do Dorival desde o começo do ano. O Palmeiras, além de ter posse de bola, tem contra-ataque, né?
em transição veloz. E aí a bola vai sobrar para o Borges e ele vai fazer o segundo. O chamado mapa de calor, né, desses estudos da Footstats hoje no intervalo. Eu gosto. Era impressionante. Sabe o que mostrava? O Borja com uma atuação na área do São Paulo e o Brenner, que era o jogador mais avançado do São Paulo, com a atuação antes do meio de campo tricolor. Bola do travessão já. O São Paulo no intervalo mudou 3 jogadores, né? E uma aí, vez, né? E aí melhorou, né? Ele tirou o Cueva, colocou o Dedê. Isso. Tirou o Brenner, Colocou o Trellis. Uhum. E a outra alteração... Marcos Guilherme. Ele tira o Marcos Guilherme e coloca o Shailon, que na minha opinião foi o que melhor entrou. Que tentou procurar os companheiros. Que poderia ter saído jogando. Poderia ter saído jogando. Quando você troca no intervalo, seja 1, seja 3, é o máximo de tudo. Você confessa que escalou errado. E não é uma coisa que o Dorival faça com frequência. Ou então que realmente está se vendo numa situação muito complicada que precisa repensar tudo o que fez com convicção, Meio né? desesperador trocar 3 no intervalo. E fica uma situação difícil na Isso é cabeça bem raro, do treinador, porque tá fazendo um Se trabalho machuca até alguém. de repente. Será que está tudo errado? Tem que rever? E muda a característica, Então, né, Riva? Porque tira o centroavante que é de movimentação, coloca um pivôzão bem menos técnico, bem menos capacitado, 28 anos de idade, mas... E o segundo tempo foi realmente São Paulo, foi outro São Paulo, foi bem melhor. Não foi aquele São Paulo, mas Sufocou, pelo menos né? ficou de igual para igual. Um jogo digno. Ficou Mandou melhor. uma bola na trave. Já não foi melhor, não Acabou foi o melhor. jogo São Paulo. chutando bola. Mas aí, eu imagino a cabeça do treinador como fica, será que eu estou fazendo tudo errado? Ou estava procurando fazer tudo certo? Imagina, ou estou querendo mudar, como é que vai mudar agora? Mudar de jogar, botar... O São Paulo, como instituição, tem mostrado uma convicção. Você acha que isso segue no mesmo caminho? Você acha, Jeane? Ou que esse resultado pode mudar as coisas, a convicção de manter o Dorival? Eu estranhei manter o Dorival até agora. Eu ficaria com o Dorival. Eu acho que no mercado não tem nada melhor que o Dorival no momento. Eu acho que o Dorival é um treinador sério. Eu gosto. Não se põe a joguinho. Eu gosto muito do Dorival. Mas estranhei o São Paulo manter. Eu acho que eles vão trocar. Porque nesse momento que o Raí teria comprado a briga em favor do Dorival, sossegou todo mundo, a torcida foi ontem no treinamento, gritou Dorival, aplaudiu o time, batucou o treino inteirinho, dando maior apoio, porque hoje não poderia estar no Allianz Parque, torcida única, graças a Deus. Há uma cabeça lúcida que tem por aí, só uma. Você apoia a torcida única? Oi? Você apoia a torcida única? Claro. Você viu o que aconteceu no Sport Santa Cruz? Mas vi também o que aconteceu a 50 quilômetros em Itacoaquecetuba com a torcida única no clássico de domingo. Aí você viu uma morte. Não, mas tem Os briga toda 60 hora feridos do Sport Santa é um Cruz, absurdo. eu acho que o número é desproporcional ao que nós estamos vivenciando. 10 ambulâncias em campo. Os caras sendo colocados na lateral do campo e a bola rolando. E a bola rolando. E ali tem histórico. É surreal. Vários Isso é ficção científica. Eu parecia que estava vendo um filme de ficção científica. Eu não estava acreditando no que eu via. Mas se você, gente, tivesse um policiamento digno dentro do estádio... Mas não tem policiamento digno no Rio de Janeiro, em São Paulo, em então, lugar nenhum. Não tem para o cidadão comum, vai ter para o futebol. Não, eu estou falando no caso, eu estou falando do futebol em termos de você ter... Não tem, Riva. Não tem, Bebê. Mas eu sou a favor, eu não gosto de torcida única. Sinceramente, também, eu não gosto. Eu gosto, sempre, graças a Deus... Eu gostei porque eles pararam de se matar as duas. Eu acho que tem uma... A gente vai fazer, desde abril de 2016, a gente está com essa imposição de torcida única. Acho que a única questão a ser ponderada nessa coisa de se apoia ou não apoia a torcida única é que a gente não sabe como teria ficado a situação se essa decisão não tivesse sido tomada. Ainda bem que a gente não sabe, né? Exatamente. Porque eu desconfio, então é difícil falar contra. Do ponto de vista esportivo é péssimo. Posso Do ponto fazer de uma vista humano é a prioridade. Se salvar uma vida por conta de torcida única, eu acho que salva. Eu acho que salva. E provavelmente deve ter salvado. Mas, porque aí morreria o cara no trem em Itacoaquecetuba e o outro do estádio. Como o caso de Santa Cruz Esporte, você citou histórico de Santa Cruz Esporte. Uma das coisas desse histórico é um vaso sanitário jogado do alto do estádio do Arruda na cabeça do torcedor que estava passando embaixo. Num jogo que nem era Santa Cruz Esporte. Mas aí eu me lembro também de uma ação, eu acho que era Dia das Mães, quando ao invés de separarem as torcidas com policiais, eles convidaram e elas aceitaram as mães para irem fazer isso. Não teve briga nenhuma. Ou seja, mas faz isso em todos os jogos. Você precisa educar. Não, precisa educar. Eu acho que quando você coloca um muro
você permite que a pessoa alimente o ódio de um lado e alimente do outro. Cresce o ódio, assim. Antes de fazer intervalo, faça a pergunta que você queria fazer. Será que naquele Bavi, que foi o primeiro do ano 2018 com torcida mista, Bahia e Vitória, no ano 2017 eles jogaram todas as partidas com torcida única. Será que naquele Bavi, se continuasse torcida única, os jogadores iriam fazer o que eles fizeram em campo ou eles estavam dando uma satisfação à torcida? Quando o Vinícius fez o gol e foi fazer a dancinha provocativa na frente da torcida adversária. Será que eles não fizeram aquela barbaridade? Porque quiseram jogar para a torcida, na verdade, quem começou toda a confusão. Acho bem provável. Acho bem provável. Eu acho que todos os aspectos psicológicos de uma torcida única, uma torcida mista, devem ser observados, Rivelino. Eu compreendo. Você perde o teatro, você perde aquela coisa linda que são as duas torcidas, uma de cada lado. Pelo menos 10%. Colorido, grito, entendeu? Eu acho lindo. Porém, todos os aspectos devem ser observados. Eu acho que se tivesse torcida única no Bavi, os jogadores não teriam feito a barbaridade que eles fizeram. E tem essa questão realmente do policiamento, ter mais preparo, que muito provavelmente é o que causou tudo que a gente viu ontem na Ilha do Retiro. Agora, o Vitor falou a questão fundamental. Se a gente vai querer resolver o problema com a polícia, é porque a gente continua errado. Não? A gente tem que resolver com educação. Enquanto a gente não tiver gente educada... E aí a gente percebe como se perdeu tempo, né? Porque educação, tudo bem, começa a educar agora para daqui a 3 gerações. Eu acho... Vai ter que continuar com a polícia. Eu acho que os problemas do futebol não são do futebol, são problemas da sociedade. Eu acho que a gente cogitar o futebol pacífico, como as pessoas falam, no meio de uma sociedade ultraviolenta, é uma insanidade. Mas a gente tem que ter como objetivo também. Não, a gente tem que ter como objetivo. A gente tem que querer partir para esse lado. A gente não está nem falando do futebol pacífico, a gente está falando do mínimo, que as pessoas não se matem. Sim. Sim, eu entendo. Quando eu frequentava estádio há 40 anos, não era pacífico, mas ninguém se matava. Eu nunca vi ninguém pegar um rojão e jogar na cara do cara, como eles fazem. Eu preciso fazer um intervalo. Vamos fazer então rapidinho o primeiro intervalo. Na volta a gente fala do Real Madrid que despachou o abastado PSG e falaremos também da derrota santista, ou melhor dizendo, falaremos da vitória do Novo Horizontino para cima do Peixe. Vamos para esse nosso intervalo com um gol do Juninho, que abriu o caminho para a classificação do Novo Horizontino às quartas de final do Paulista. Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde. Vamos para o Santos, que encarou o Novo Horizontino fora de casa. Time misto, caiu uma chuva danada, o que comprometeu a qualidade do jogo, claro, mas isso não tira o mérito do Novo Horizontino, não, que venceu por 2-1 e com esse resultado garantiu um lugar nas quartas de final do Paulista. A gente vai mostrar as cenas do jogo, praticamente quase reduzidas aos gols da partida. O primeiro aí marcado pelo Juninho, a bola bate, no Lucas Veríssimo. Mais água que bola. E a bola bate, né? Ela bate, ó, ela sobe um pouquinho, bate no marcador santista e tira o Vanderlei totalmente, né? Esse monte de água já atrapalha o Vanderlei. Né? E choveu muito realmente, né? Bem no começo do jogo. Dava para cobrar futebol no primeiro tempo, principalmente. Mais uma chegada. Agora, bacana de ver eu gostaria de falar bacana. O ataque do Santos, formado no primeiro momento por um garoto de 19 anos, um de 16 e um de 17. Você fala muito bem do Rodrigo. Eu gostei muito dele na partida do Corinthians. O Yuri, que idade tem o Yuri? Ele vai fazer 17 agora nesse mês. Tem 16 anos e 11 meses. Mas disse que é o quinto jogador mais jovem a fazer um gol. Que foi o autor do gol do Santos que a gente viu aí. Aí tá o Gustavo Henrique não dando combate direito, a bola explode no peito do Lucas Veríssimo. Eu prefiro aguardar para ver, mas assim, eu tenho um colega de trabalho, inclusive, eu adoro, santista, fanático. Doeu. Quando ele fala do Rodrigo, o da base, ele chama de quarto raio. Eu falei, o que é quarto raio? Então, é o cara ele falou, Pelé, Robinho, Neymar e Rodrigo. Diz que fala muito bem desse garoto. Eu não tive a oportunidade de vê-lo jogar assim. Assisti um jogo, ele jogando ainda não mais. Gostei da movimentação no clássico, gostei da movimentação. Depois ele não manteve o que ele fez na primeira metade do primeiro tempo. Mas o time também tem que ajudar, né? Ele tem entrado bem. Agora, uma diferença de atuação nesse jogo que a gente acabou de ver os melhores momentos é que o Santos insistiu muito na bola aérea e o Novo Horizontino me parece que fez os 2 gols em bola baixa. Conhecia mais o caminho, né? Mas estava encharcado. Mas de repente... Fez mal para um, não fez mal para o outro? Mas sei lá, será que não sabia melhor onde a adrenalina funcionava? O gol da vitória sai no momento em que o campo está menos encharcado. Mas o Santos pode ajudar a explicar. Né? Estava testando garotos. Quem que você queria citar, Eu queria citar o Ricardo Cardoso, que ele fala o seguinte: lembro das pessoas perplexas por uma mulher, que era a Regiane, entrar num vestiário masculino para uma entrevista.
Hoje, infelizmente, o jornalista não tem mais essa liberdade, independente do gênero. Em alguns sentidos, e aí vem ao encontro do que a gente estava falando sobre violência, parece que a sociedade recuou uns 30 anos, e parece mesmo, viu, Ricardo? Eu acho que entrar no vestiário, como eu disse, era uma coisa muito natural para mim. Eu fiz grandes matérias nos vestiários. Hoje a nossa crônica esportiva morreu em termos de falar com os jogadores após treinamento, durante o treinamento, ou antes do treinamento, depois dos jogos. Rouba muito da riqueza humana que o futebol tem, né? Do contato. Isso fala a verdade, Rivelino. E também tinha riqueza humana na reportagem. Aí que era a grande verdade. Mas Os repórteres que tinham na época, os caras que iam te entrevistar, os caras, pô, você vê Juarez Soares, Solange Bibas, ninguém tem o Faustão. Faustão era. Mas ele tem N, e as pessoas que eu acho que é muito importante, eles cobriam o clube dia a dia. Ele Coimbra, pô, N, né? Você falar aqui, mas eles cobriam o teu clube. Então você. É diferente. Não, é engraçado ver isso, porque você falando é um vértice da coisa. Tem a outra parte, o vértice jornalista, que muita gente é contra manter o mesmo repórter no mesmo clube sempre, porque faz criar um tipo de relacionamento, talvez não seja benéfico. Não. Eu acho que não, acho que depende da formação da pessoa. Eu quero acreditar nas pessoas. E tem também, eu acho que uma mudança do perfil do público. Eu não sei se ele é consequência ou se ele precede, mas de muito ódio. Me veio estavam discutindo a matéria do Marcos Souza da mãe do Jailson, vendo o jogo do Corinthians. Eu duvido que nos anos 80, nos anos 70, que a torcida, por exemplo, do Palmeiras reagiria negativamente a uma matéria daquelas. Não, naquela época. Uma pessoa outra ia gostar, tá? Mas o jeito, tinha cogitado o cara sair do clube. O goleiro que fechou o gol, fundamental na conquista do último campeonato brasileiro do Palmeiras. Foi gente da diretoria, né? Quem contestável. Foi gente da diretoria que contestou, que é pior ainda, né? Foram conselheiros, dirigentes. Agora, o duro foi a matéria ser direcionada, ser organizada, planejada, scriptada. Ela só faltou, a mãe do Jair só faltou falar, o que vocês mandaram mesmo eu falar? Aí não. Aí você coloca uma faixa... Essa é a riqueza humana que quem está falando que não pode faltar. E, na verdade, as pessoas estão apartadas nesse sentido. Você coloca uma faixa gigantesca, vai Corinthians, com o logo da TV. Você põe a mãe do Jailson, simples, humilde, bobinha. Eu acredito que ela seja bobinha, ela não fez nada por maldade. Com a camisa do Corinthians, vai entrevistar a irmã. Você está torcendo contra o seu filho? Não foi perguntado, mas estava torcendo contra o filho dela. Aí ela confessa que não torceu antes dele sair, mas depois que ela ficou livre, podia torcer à vontade. Direcionada, era um script. Tem muita coisa, né, foi criado um script para aquilo tudo. E isso eu acho de uma maldade a toda prova. E você sabe que paga, né? Você pode não pagar aqui, mas o inferno agora, te espera. Agora, você sabe quem fez o script? Pode mexer com a mãe. Sabe quem fez? Ninguém sabe. Antigamente falavam, e eles punham a cara no dia seguinte, se falava de você, eles estavam na tua frente para falar. Isso aí eu acho que é importante, você olhava na cara do mesmo. Hoje vem, aí por isso que hoje tem o seguinte, o cara vai lá, hoje fala, usa você de uma certa maneira, critica, aí some, aí não aparece mais. Eu falo, cadê aquele cara? Quando eu fui trabalhar no Corinthians, aconteceu. Cadê aquele repórter que escreveu tudo errado? Ficava atrás dos caras? Claro, eu queria falar com ele. Aí, de repente, o que acontecia? Aí ele não vem hoje, aí não vinha mais. Só vinha justamente esse script. Não, olho no ele olho. estava preparado só para ir lá. Só para ir lá e fazer aquela matéria. Não, olho no olho é insubstituível. Você, Vitor Bene, queria falar, a gente falou que não ia falar de Liga dos Campeões da Europa, o Vitor Bene fez questão, não, quero falar do Real Madrid e PSG. Então a gente vai mostrar os gols, vai mostrar a besteira que o Verratti fez e você aproveita e desembucha tudo que você queria falar. O Neymar saiu fortalecido, porque assim é o futebol de hoje. Com o Mbappé na esquerda, o Neymar joga na esquerda, vem para o centro, sempre procurando a bola, quando o time tem dificuldade de transição, ele recua mais. Mbappé... Subida bonita do Cristiano Ronaldo, hein? Fale o que for, né? Mais uma vez, o jogo decidiu. O Mbappé veio da esquerda para o centro, quando não achou espaço... O Verratti nervosinho, que a gente vai ver. Quando recebeu a bola, não conseguiu fazer absolutamente nada, sobrecarregou o Di Maria do outro lado. O time atacava só pela direita, também não construiu nada por ali. O Zidane perfeito com a Asensio e Lucas Vázquez pelo lado matou as descidas dos laterais, do Berchiche e do Daniel Alves, sobraram para a construção, Verratti e Rabiot. E aí o Real Madrid jogou com facilidade no Paris. O Rabiot funcionou. Sabe o que eu acho mais lindo disso tudo? Então você vê um time, um Real Madrid, que tinha uma condição de perder de 1 a 0 e se classificava.
ao contrário disso. Jogando para ganhar. Jogando e dando condições até pro PSG. Jogou melhor em Paris do que em Madrid. Isso que eu tô falando, mas foi para cima, foi buscar, e um jogo bonito. Agora, que ele, em cima de você falou, se o Neymar joga, não falou que ia resolver, é diferente porque preocupa, e principalmente quando ele vem diagonal, ele faz o Mbappé jogar. Aí é outro Real Madrid também, né? Aí é outro Real Madrid, a construção ia ser outra. Não do sei, Real viu? também, Não sei por quê, porque eu Neymar. acho que o Zidane não ia abrir mão da maneira que jogar. Eu acredito, tanto é que ele tem ele deixou 2 jogadores no banco e, pô. Só para lembrar uma coisa. O Modric e o Kroos, mas por condição física também, não, né? Mas eles estavam voltando. diz que estão falando contrário, diz que estão mal. Só para lembrar uma coisa, o Asensio foi contratado por 3 milhões de euros, menos do que o Daverson, menos do que o Bruno Henrique. Se eu fizer a lista de jogadores que custou mais do que 3 milhões de euros, é enorme. O Casemiro, por exemplo, custou 18 milhões, é uma bagatela. Não, tudo bem, mas o futebol funciona assim. A gente vai fazer só uma observação. E foi recomprado. Recomprado. Ele estava na mão. Você citou muito bem o melhor, o que o Casemiro jogou. Nossa. Jogou muito, né? O que ele jogou. Jogou pelos 2 que você citou. A minha única observação, ele jogou pelos 2 que você citou, que estavam no banco. Jogou muito. Jogou por todos. A minha única observação, a única coisa que eu acho que de vez em quando as pessoas dosam demais, é óbvio que o Real Madrid tem uma história. Não, é a camisa pesou em também. 5 anos é a 4 títulos, 8ª vez seguida nas quartas de final. Agora, tem a camisa, tem a história, mas os caras têm jogado muita bola. Não é ponto. Mas no primeiro jogo não jogou tanto, não. O primeiro jogo foi a camisa. Mas resolveu, não. Foi a camisa. A camisa que resolveu, não é bola. Qualquer time mortal tinha perdido aquele jogo de 2-0. O Real ganhou de 3-1, por quê? Porque time grande, se você não mata na hora certa, o danado vai lá, desce e faz aquilo. Jogando bola. Mas o 3 Não, jogando bola naquele espacinho. Isso é camisa, não é bola. Quem deu esse espaço todo foi o treinador do Paris Saint-Germain. Colaborou muito. Mas o quê? Ele primeiro jogo Vocês querem derrubar o Naemeni? Já está derrubado. E outra coisa, Acabou a temporada. O Paris Saint-Germain sem o Neymar é comum. Infelizmente é um time comum. Não acontece nada. Temos ofensivo 0. Não tem um que é diferente. Bom, eu vi que tem uma lista de dispensa no PSG que dá para montar um time de primeira linha. Os caras vão montar o campeão brasileiro Daniel Alves, Daniel Alves, Cavani, Di Maria. Vão embora? Tem mais. Lavezzi, talvez. Lavezzi, Pastore. Putz, aí não dá, né? Agora, Rivelino, a próxima é para você. A gente reservou aqui um campeonato carioca. O Flamengo fez 3-0 no Boa Vista, jogando no Raulinho de Oliveira, lá em Volta Redonda. Detalhe da partida, uma partida com 2 gols de falta, bonitos. É raro ou não é? Difícil. A gente separou, a gente vai ver primeiro o gol do Rodinei aí, né? E depois as 2 cobranças, e no caso das cobranças, a gente vai ver o gol primeiro. O goleiro deu mole. Agora, é para você analisar a cobrança de falta. Vai ter um detalhezinho depois da batida do Diego na primeira, ó, deu uma raladinha na barreira. O Diego já tem essa característica. Mais bonito esse ou mais bonito do Paquetá? A curva do Paquetá foi mais... Paquetá? E além do que é canhoto. Canhotos, mas a panela dos canhotos, né? O canhoto é diferente. Eu gosto do canhoto. Como é que o Boa Vista chegou à decisão do primeiro turno, hein? Por falta ele não cansa de perder para o Flamengo, ele só perde para o Flamengo. Aquele campeonato carioca é o Flamengo em primeiro, ninguém em segundo, e ninguém alguém vai chegar em terceiro. Vamos então para o esporte e cultura. Vem aí mais uma dica do Celso Unzelt, uma clássica, eu diria, para encorpar sua biblioteca. Do jeito que você pediu, hein? Isso, porque as capas são 2, mas o livro é um só. Os Gigantes do Futebol Brasileiro, de João Máximo. Pô, tá bigodinho. Você está na segunda edição. Sancho Pança, né? É o único que tem bigode. De João Máximo e Marcos de Castro, que é o pai do nosso Lúcio de Castro, né? O autor do documentário Memórias do Chumbo, que ele fala do futebol e ditadura na América do Sul, companheiro da ESPN até outro dia. O livro, a primeira edição ali da capa preta, é de 1965, era da editora Lidador. E foi reeditado em 2011 pela Civilização Brasileira. Por isso que teu bigode está no segundo livro, Riva. Porque quando ele fez o primeiro livro... E aquele detalhe do olho ali é do Pelé, o Rivelino está falando. O detalhe do olho do Pelé. Sabe por causa disso? Falaram que ele estava cego, né? Olha os olhos do Gerson lá em cima também. Muito legal. As charges do Ike, que é um famoso cartunista. Então, por que o perfil do Rivelino, por exemplo, está na edição de 2011 e não está na primeira?
Ora, porque a primeira edição é de 65, era o ano que o Riva estava aparecendo para o futebol do Corinthians. Então, até separei os perfis, é um livro de perfis sensacionais. Quem conhece o texto do João Máximo sabe como ele escreve bem, não só sobre futebol, né? Sobre música. João Máximo, eu sou fã do João Máximo, porque dentista do Vasco, campeão de 56. O João Máximo é o máximo. É o máximo. A primeira edição trazia os perfis de Friedenreich, Fausto, o Fausto da Copa de 30, Maravilha Negra, Domingos da Guia, Romeu Pelletiari, Leônidas da Silva, Tim, Jair Rosa Pinto, Zizinho, Heleno, Danilo, Newton Santos, Garrincha e Pelé. Nessa segunda edição, Riva, entraram as biografias da tua turma. Gerson, Tostão, Falcão, Zico, Romário, Ronaldo e do nosso Roberto Rivelino. Ou seja, de uma edição para outra o bigode cresceu. Paulo Pacheco faz uma afirmação. Cita que a gente vai Paulo Pacheco faz uma afirmação, Riva, eu quero saber se você concorda. Não basta ser craque, tem que ser canhoto. Como é que ele chama? Paulo Pacheco. Perfeito, bela colocação. Manda ele botar essa faixa. Vai dando moral pobre que depois a gente que aguenta aqui. Se tá aqui também a Juliana GV, o Dário Ventura disse que Sabrina Fernandes, que eu sei que tá aí também, que eu já vi. A gente não viu a entrevista do Dorival, a gente estava aqui, mas o Dário Ventura disse que o Dorival falou que o Palmeiras foi melhor do começo ao fim. A Lu Neves elogia o programa, fala que todo mundo fala aqui e que ela consegue entender todo mundo. O William Chacon Marques diz que é a favor de ninguém no estádio, para evitar a violência. Bom, aí torcida aí, zero. Então tá bom, melhor né? ainda. E o Vitor Filosofia, isso faz questão de fazer a chamada, ele pede uma divulgação do Grenalito. Grêmio de Bagé versus Inter de Santa Maria, 10 de março, divisão de acesso do Gaúcho. Como diz ele aqui, o futebol do interior respira por esses clássicos. Grenalito. Muito bonito. Bom, dito isso, façamos mais uma breve parada. Já já a gente retoma a conversa e teremos nossos cartões verdes e vermelhos de hoje. Não sei por que os vermelhos sempre são mais fáceis de dar, né? Você não daria um, por exemplo, para essas cenas que a gente vai ver aí, ó, registradas na Ilha do Retiro e já citadas aqui, infelizmente? Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Cartão Verde. Não quero deixar de mostrar para vocês, a gente já viu no primeiro bloco um momento da nossa convidada de hoje, a Regiane Ritter, no Roda Viva de 87. A gente tem um outro trechinho aí também, que seria muito bacana ver, já que ela já citou o Careca aqui em outro momento. Dentro desse folclore todo, dessa poesia toda, você acredita em azar no futebol? Em pé frio no futebol? Eu não acredito no azar. Eu não acredito no fracasso. Eu acredito em derrotas temporárias. Segunda e talvez a última pergunta, que eles estão me secando aqui. Quem é, na sua opinião, no momento, o melhor centroavante brasileiro e qual deles se aproxima mais de você no comportamento? No comportamento alegre, fazendo do futebol uma festa? Careca, meu ídolo. Pois o detalhe o Bi Ribeiro, que foi buscar a imagem no arquivo e depois cortou esses dois trechos, observou o seguinte: 12 homens na roda viva, só você. 11, né? E só você de mulher. Ele está me corrigindo aqui. Vamos rodar a vinheta, então. Vamos para os cartões verdes e vermelhos. Vou tomar a liberdade de falar primeiro. Ó, o meu cartão vermelho está aqui. Quem quiser concorde. Para o que a gente viu na Ilha do Retiro, realmente, muito provavelmente provocado esse aí, olha, pela falta de preparo, pela ação policial que tudo indica desastrada, para tentar impedir um torcedor de acender um sinalizador. Acabou deixando aí mais de 60 pessoas atendidas. É um negócio que eu não gosto, mas é uma violência que é uma atrás da outra também, já desculpar, esse saco cheio. Tem o verde, Ivan? Eu concordo, eu queria dar para o treinador do Paris Saint-Germain, você merece, eu também. O Riva ficou cabreiro com o cara. Ruim demais. O Riva e as mulheres dos jogadores. E o verde mais uma vez para ele, que é impressionante esse homem. O matador Cristiano Ronaldo. Pode mandar, pode repetir, não faz mal. É o meu cartão verde. Que bom. Ele é completo. Ele joga tudo. É impressionante. Eu acho que ele ultrapassa o Messi, ele ultrapassa os melhores jogadores do mundo. Desculpa. Não, ele é mais completo que o Messi. Ele é mais completo que o Messi. O Messi joga muito, ele é mágico, ele faz aquelas coisas que fazem a gente parar de respirar. Quando você percebe, você vai respirar, não consegue. E o vermelho, Regiane? Mas o Cristiano, o vermelho eu daria para quem causou todo esse pânico no Brasil, toda essa desgraça no Brasil. A violência é reflexo dos erros dos nossos governantes já há muito tempo, não é de agora, mas para os nossos governantes, que eles tenham um mínimo de decência, um mínimo de vergonha na cara, um mínimo de juízo, um mínimo de respeito pelo povo trabalhador que carrega o país nas costas.
roubem menos, trabalhem mais e respeitem mais o trabalhador do Brasil. Se nós pararmos agora e começarmos tudo de novo, 30, 40 anos, nós teremos nossos jovens sabendo alguma coisa. Hoje, 65% dos jovens brasileiros têm um péssimo português, mesmo os estudantes. Então, nossos governantes, ó para vocês. A gente precisa realmente sair desse atraso. Celso Unzelt. O verde é sempre mais difícil de dar, né? Então eu consegui descobrir um mérito nessa semana em que o Santos fez gols com o Diogo Vitor e com o Yuri Alberto. Então vem aí mais uma fornada de jovens do Santos para a gente ficar de olho nisso. O meu vermelho era para a Ilha do Retiro até mais ou menos umas 6 horas antes do programa, quando veio a notícia de que o seu Rogério Caboclo será candidato único à presidência da CBF, impedindo uma eleição, e aí não importa também quem seja o outro candidato, não estou em defesa do outro candidato, que eu acho tão ruim quanto esse. Seria o Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista de Futebol. Que eu acho tão ruim quanto esse. Mas o fato do nosso Rogério Caboclo estar sendo indicado sem eleição, sem nada, indica que quem não deve mandar na CBF vai continuar mandando. Então, o cartão vermelho, mais do que para nomes, é para o sistema político do futebol brasileiro e para os próprios clubes que não fazem nada para mudar isso. Não fazem liga, se escondem atrás de federação. Lembrando que quem está elegendo... Aliás, é o momento dos clubes mostrarem a cara e tomarem alguma atitude. E é curioso, o Reinaldo Carneiro Bastos é quem mais manda na CBF. Você não ficar sem seu tempo de verde e vermelho. Cartão verde, eu vou dar para todas as mulheres que desbravaram setores do esporte. Podia citar um monte aqui, ontem foi o debate com a Aline do futebol feminino, Paula no basquete, poderia citar outra, Vera Mossa, se quiser citar do vôlei, Regiane Ritter para a reportagem nossa aqui para o jornalismo esportivo, todas que tiveram a coragem de caminhar contra o que a sociedade determinava como padrão e que fizeram a sociedade ser um pouco mais aberta, um pouco mais coletiva. Tá dito? Dito. E o vermelho você deu ou não? Acompanhei a Violeta, podia ser no Recife, podia ser Itaquaquecetuba. Então, nosso diretor, aproveitando o cartão verde do Vitor Birner, a gente comprou esse presente para você e agradece uma vez mais a sua presença. Faltou dizer alguma coisa? Não, só queria complementar que quem está elegendo o Rogério Caboclo é o Marco Polo Del Nero. Ou seja, ele vai continuar mandando na CBF através do... a não ser que ele seja preso, né? Mas eu quero agradecer a todos do Cartão Verde, ao Vladir Lemos, ao Vitor, Fala assim, ao de professor... casa eu achava que vocês falavam menos, pode falar. Ao Rivelino, essa presença maravilhosa, e dizer do meu orgulho em estar aqui, do meu prazer em estar aqui. Agora, não falta nada, faltava o Cartão Verde. Obrigada, Vladir. Prepare-se, agradeça a toda a equipe do programa, porque na verdade o programa é todo pensado junto. Exato, eu disse e foi muito bacana, muito diretor simbólico do programa, também. ao diretor do programa. O Bi, na verdade, começou, a gente, na verdade, estava procurando, falou, pô, vamos na Regiane Ritter. A produção do programa. Tem que citar a Juliana, né? Tem que citar todo mundo, a Juliana Gaudiano também. Obrigada, Cartão Além Verde. de mulher. Eu queria muito. Eu queria Parabéns. muito. O mais complicado dessa história toda é que você vai até acabar tendo que voltar. Agora demorou, mas agora tá bom. Obrigado. Riva, aquele abraço. Celso Unzelt, não mudou nada. Né? 52% eu acho que já era para estar jogando. Querendo futebol já, o que fazem muito bem. Nosso encerramento de hoje é uma homenagem a mais as mulheres que, pelo papel que têm desempenhado aí na história recente, são cada vez mais como anunciadoras de um novo tempo. E pelo que lembramos aqui, ao fazer o programa, poucos foram capazes de interpretar a possibilidade de um novo tempo, como Ivan Lins e Vitor Martins, que, por sinal, se encarregarão da nossa trilha sonora de encerramento. A vocês, obrigado pela companhia. Cartão volta na próxima quinta, 10h30 da noite. Aquele abraço e juízo, torcida brasileira. Apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança.